Então, mais uma vez, nos reunimos para celebrar esse dia santo, o dia do Senhor, em família, orando, agradecendo a Deus e hoje, especialmente, na festividade dos apóstolos Pedro e Paulo. Eu tenho a grata satisfação, né, de ter sido ordenado nesta festividade, né, não exatamente no dia de hoje, mas no dia 2 de julho, né, lá na igreja de São Geraldo, em Olaria, né, no Rio de Janeiro, uma igreja bonita, num dia festivo de um sábado à tarde, que foi a minha ordenação, né, 5 horas da tarde, a igreja lotada lá, cerca, né, a igreja lotada dentro e mais umas mil e poucas pessoas lá de fora que não conseguiu entrar, né, de tanta gente que tinha, e foi realmente um dia marcante, né, e eu lembro que quando eu era seminarista, eu não fui ordenado com a minha turma, né? Por vários motivos, estava passando por um processo difícil na época, e tinha pedido ao bispo para adiar minha ordenação. E aí eu sonhava em ser ordenado no dia de São Pedro e São Paulo, né? E quando eu tive a oportunidade, né? Eu conversando com o cardeal Dom Eusébio, que era o bispo da época no Rio, e eu conversando com ele sobre isso, eu falei para ele, ele falou: então vamos marcar no dia de São Pedro e São Paulo, né? Foi muito legal, porque fui ordenado sozinho, né, na igreja onde eu trabalhava como diácono e depois fiquei ainda como vigário paroquial um tempo, alguns meses, e exatamente no dia da festividade, né? Então, hoje vestido de vermelho aqui, com o paramento com o qual eu fui ordenado, né? E é legal porque não dá para ver aqui na câmera, mas nesses dizeres em dourado aqui, né, está justamente a frase que foi dita a Pedro, né, só que em latim, né, tu és Petrus et super Petrus edificabo ecclesiam mea, né, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né, então, exatamente com o significado da festividade que a gente tem hoje e com o vermelho, que é o sangue, né, derramado, né, por Pedro e Paulo na tarefa da evangelização. Então vejam, né, um dia festivo, 15 aninhos de padre aí, o tempo passou rápido, voou praticamente, né, e durante essa trajetória aí pude conhecer muitas pessoas, né, também fazer, né, amizade com muita gente aí ao longo das comunidades por onde passei, no Rio de Janeiro e hoje aqui em Guaratinguetá. Eu digo, hoje eu tenho mais tempo de Guará do que de padre no Rio, né? Eu tenho 10 anos de padre aqui em Guará e 5 no Rio, né? Então, fiquei mais tempo como padre aqui do que lá, né? Vejam, meus irmãos, hoje nós celebramos esta solenidade, essa grande festa de Pedro e Paulo, e eu queria tecer alguns comentários sobre a importância do exemplo, da evangelização desses dois apóstolos. Pedro foi um daqueles primeiros chamados por Jesus. Pedro, Tiago e João, né, estavam à margem, né, do mar, da praia, pescando, e onde, né, onde eles passavam boa parte do seu trabalho ali, porque viviam da pesca, né? Então Pedro estava lá pescando e foi chamado pelo Senhor à margem, né, do mar, e Pedro então resolveu seguir o Senhor. Era um homem simples, rude, mas que pouco a pouco se destacou pela sua missão, pela sua dedicação a Cristo. Os evangelhos, por exemplo, nos permitem perceber isso gradativamente. Pouco a pouco a gente vai vendo a mudança e a importância que Pedro vai ganhando ao longo desta missão. É aquele que saiu, né, da condição de pescador para se tornar o líder do grupo dos 12 apóstolos e depois se tornou a figura do primeiro papa da nossa igreja cristã. Então, a gente vê ali Pedro, por exemplo, acompanhando Jesus nas missões. A gente vê Pedro pouco antes da crucificação de Jesus com medo, negando Jesus 3 vezes. Depois vemos Pedro reafirmando, tendo a oportunidade de voltar atrás e reafirmar a sua fé. Então Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele afirma isso 3 vezes, contrapondo ali a negação que tinha feito 3 vezes ao Senhor.
Nos Atos dos Apóstolos, nós percebemos Pedro, por exemplo, como sendo o primeiro pregador depois do evento de Pentecostes, imbuído, né, tomado do Espírito Santo, prega, e pela sua pregação inúmeras pessoas, né, milhares de pessoas se convertem de uma só vez, né? Então, pelo poder do Espírito que agora age em Pedro, como grande pregador da igreja, o primeiro a pregar logo depois do evento de Pentecostes. Vemos a importância de Pedro, por exemplo, no concílio de Jerusalém, o primeiro concílio de Jerusalém, né, o primeiro concílio ocorrido na igreja, sobre a questão dos gentios, né, dos convertidos pagãos à igreja, que não eram judeus e que estavam se convertendo. Então, Pedro é fundamental naquele momento ali, porque é ele praticamente que vai decidir. Então, embora sendo Tiago, o bispo de Jerusalém, aquele responsável pela igreja de Jerusalém e região, é Pedro quem vai ter a palavra decisiva, mostrando ali mais uma vez a importância decisiva de Pedro sobre as questões da igreja. É um grande pregador. Para vocês terem ideia, ele não fica só em Roma, como muitos pensam, né? Paulo se destaca pelas suas missões, mas Pedro não fica atrás, né? Ele vai para a igreja de Antioquia, que, para quem não está bem situado, né? A igreja de Antioquia fica no Egito, né? Então uma igreja importante da época, uma das maiores da época, e que depois deu origem, inclusive, à igreja dos coptas, né? Que hoje tem lá a tradição ortodoxa dos coptas. Mas ali nós temos a passagem de Pedro no norte da África, por toda aquela região do Egito, da Frígia, né? E do Ponto também. E depois então, só depois, ele se dirige para Roma para continuar ali o seu trabalho de evangelização. Apesar de ser um homem rude, simples, né, chamado do seu trabalho de pesca, vejam, ele tem, como também os outros apóstolos do seu tempo, tem uma percepção muito grande do papel da evangelização e da estratégia de evangelização a ser empregada. Roma era responsável por toda aquela região na época, inclusive a região de Israel, onde estava Tiago, bispo de Jerusalém, um outro apóstolo, né? Pedro ele vai para Roma, onde está a sede do Império Romano. Por quê? Porque é de Roma que saem os diversos caminhos para todos os cantos conhecidos do Império na época. É de Roma que ele pode atingir os mais variados cantos daquela época. Não à toa, ele depois se concentra mais ali e dali escreve, né, aos seus companheiros de missão, aos seus companheiros, eu já falo companheiro de farda aqui por causa da Força Aérea, né, mas os seus companheiros de evangelização. É dali que ele envia a maior parte das suas cartas, é dali que ele faz a maior parte das suas exortações, é dali que ele dá as diretrizes, e é dali também que saem os missionários, porque dali temos então os principais caminhos, né, para evangelizar nos cantos variados do mundo conhecido da época. Era estratégico então a sua presença em Roma, né? É interessante a gente perceber que mesmo depois da sua morte, a missão de Pedro, né, a missão petrina, vamos dizer assim, ela não para, ela não acaba. Né? Quando a gente fala, por exemplo, da continuidade da missão de Pedro na figura do Papa, né, na presença do Papa, que hoje é o Papa Francisco, nós não estamos falando ali somente de uma delegação de função, mas estamos falando ali de uma continuidade, de uma missão que vem desde a pessoa de Jesus Cristo, passa por Pedro e chega até os dias de hoje. Então, é o que nós chamamos, né, de tradição e sucessão apostólica.
Neste caso, é uma sucessão ininterrupta que começa com Pedro, com a sua missão naquele tempo, passa pelos seus sucessores que dão continuidade a esta mesma obra e chega até os dias de hoje. Nós temos ali então o início do que nós entendemos hoje como a missão petrina, a missão papal, né, que é atribuída hoje ao Papa Francisco. Há muitos que questionam a legitimidade do Papa e dizem até que, aliás, só um parênteses, é por isso então que nós comemoramos hoje, no dia de São Pedro, também o dia do Papa, né? Porque a missão do Papa é uma missão de sucessão àquela missão iniciada por São Pedro. Então, há muitos que questionam a autoridade do Papa e dizem que esta autoridade papal, esta função do Papa, teria sido criada, teria sido estabelecida por uma questão política no Império de Constantino, lá pelo século IV, né? Século IV, se eu não me engano, final, o início do século V. Então, não foi o caso. Tá bom? Não foi o caso. Aliás, é o século IV, 345, se não me engano. E ali, porque Constantino, na verdade, ele foi o responsável por cessar as perseguições aos cristãos, né, com o Edito de Milão. Ele não foi o responsável por legitimar o cristianismo como uma religião oficial do império. Não, ele permitiu, até porque sua mãe era cristã, Helena, Santa Helena, e ele permitiu então que o império, os cristãos pudessem praticar legalmente a sua fé no império, até porque para ele era positivo. Mas não foi ele a instituir o papado, não foi ele a criar esta função papal, não foi ele a instituir a igreja, como insistem alguns, inclusive, me perdoem dizer, alguns de tradição, de alguns segmentos, poucos segmentos, mas alguns segmentos protestantes, né? Isso é uma falácia. É o que a gente chama hoje de fake news, né? Que foi criada não só por eles, mas também por alguns supostos ditos historiadores que não foram a fundo na história. E eu trago aqui exatamente alguns elementos históricos, né, para a gente entender exatamente o que está sendo dito. Primeiro, um escrito de Clemente de Roma. Para quem não sabe, Clemente de Roma é um santo da igreja. São Clemente, né, deu origem inclusive à escola de samba lá no Rio de Janeiro, São Clemente, Botafogo, a rua São Clemente também, Botafogo, né? E São Clemente de Roma, ele escreveu a comunidade de Corinto. Corinto, todo mundo sabe, a carta aos Coríntios, né? São Paulo escreve aos Coríntios, Clemente de Roma também escreve aos Coríntios. Foi aqui o botãozinho. No final do século I. Então, no final do século I. Gente, a gente está falando aqui, né? Ali por volta do ano 80, ano 90, por aí, né? Quando ele escreve aos Coríntios, Clemente de Roma. Clemente de Roma foi o quarto papa da igreja. Depois de São Pedro, ele é o terceiro. São Pedro e mais 3, ele é o terceiro, ou seja, ele é o quarto papa da igreja. Ele escreve no final do primeiro século, quando João, apóstolo, ainda estava vivo. Olha que interessante. Mesmo assim, quem interfere na questão que surgia, Corinto passava por um período de divisão, sempre foi uma comunidade muito problemática, né? Com algumas ainda no tempo de hoje, né? E São Paulo fala a respeito disso, Clemente de Roma, numa das suas cartas, fala disso também. E ele, escrevendo a Corinto sobre uma divisão que acontecia lá, não é João, apóstolo, vivo ainda, que fala com autoridade à comunidade de Corinto. Quem é que intervém para dissipar as intrigas, as divisões da comunidade de Corinto? O bispo de Roma, que era Clemente. Então, ele é investido de autoridade como tal pelos outros bispos da época, alguns já sucessores dos apóstolos. Ele é que intervém para resolver as questões de Corinto. Vejam, ele manda de Roma um comunicado à comunidade de Corinto, que era bem distante dali, para então dissipar a questão da divisão que acontecia lá. Um outro exemplo, também no início, bem antes ainda, como dizem os protestantes lá, né, de Constantino, ou os historiadores, ainda bem antes, né, Inácio de Antioquia.
O outro bispo, Antioquia, lembremos, está no Egito, no norte da África. Então, ainda no início do século II, portanto, ano cento e pouquinho, logo no iniciozinho ali, Inácio de Antioquia escreve também a alguns irmãos, aos romanos, né, aos irmãos de Roma. Ele está no Egito e escreve aos irmãos de Roma, e ele fala assim: a igreja que preside na região dos romanos. Olha que interessante, no início do século II, portanto, ano cento e pouquinho, ele já diz que a igreja de Roma que preside os demais irmãos na fé e na caridade. Portanto, a igreja de Roma sempre foi líder de todas as demais igrejas. Digna de Deus, digna de honra, digna de sucesso, digna de pureza, que preside no amor e que porta a lei de Cristo. Olha que interessante. Ele se dirige aos irmãos de Roma como sendo aqueles que presidem a igreja no mundo conhecido da época. E ele fala digna de honra, digna de sucesso, digna de pureza, que preside no amor. Por quê? Porque foi em Roma que Pedro deu a sua vida. A praça da igreja de São Pedro em Roma é tida como o lugar onde Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Então, ali, o obelisco que está lá no centro é exatamente o lugar onde ele foi crucificado, de cabeça para baixo. Nós nos vestimos, inclusive, de vermelho por causa do sangue que eles derramaram. Ele ali e Paulo próximo dali, né, onde tem a igreja de São Paulo, fora dos muros, que é uma igreja belíssima, uma das mais bonitas de Roma, por sinal. Depois, Irineu de Lyon. Lyon fica na França, né? Irineu de Lyon, no século II, só que no final do século II, ano cento e pouquinho, ele diz: de fato, com esta comunidade de Roma, dada a sua autoridade superior sobre as demais, olha que interessante, é necessário que esteja de acordo toda a comunidade de fé, isto é, os fiéis do mundo inteiro. Nela sempre foi conservada a tradição dos apóstolos. Gente, isso é fantástico. No final do segundo século, ainda no ano cento e pouquinho, Irineu, um bispo da França, de Lyon, fala então aos irmãos, dizendo que a igreja de Roma é a igreja superior, no sentido de que ela é aquela que detém ali a autoridade da fé. Por quê? Por que isso? Isso está no seu livro Contra as Heresias 3, né? 3:2. Inclusive, Irineu cita a passagem de 12 papas. No seu livro, ele dá nome aos papas, aos sucessores de Pedro, de tal forma que a gente sabe a linhagem de um por um, desde o seu início até os dias de hoje. Quando a gente lê isso, a gente pode ficar assim: mas qual é o objetivo disso tudo? A gente entender que nós temos as nossas raízes em Pedro. Nós temos as nossas raízes no primeiro Papa da Igreja Cristã. Nós não somos filhos de chocadeira. Nós não criamos do dia para a noite a nossa igreja. Nós não nascemos do nada. Nós temos a base no sangue dos apóstolos, representado aqui por essa cor vermelha. Somos tingidos, somos tomados pelo sangue apostólico. Temos a nossa fé naqueles que derramaram a sua vida pela fé, que deram a sua vida. Então, meus irmãos, nós não somos qualquer igreja e não devemos acreditar em qualquer coisa. Por outro lado, os primeiros escritores cristãos santos, São Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Lyon e tantos outros, esses todos nós temos livros publicados, inclusive pela editora Paulus, né? É possível ler lá essas citações lá, todos em português, inclusive com o e-book digital. Nós temos, por outro lado, testemunhos de que devemos viver a nossa fé em comunhão com as palavras de Pedro. Quem é Pedro nos dias de hoje? O Papa Francisco. Eu me admiro profundamente e fico também profundamente irritado
Quando eu vejo, inclusive dentro da nossa Igreja Católica, alguns segmentos renegando a autoridade do Papa por uma suposta fidelidade à tradição da Igreja, por uma suposta fidelidade ao Concílio de Trento e renegando o Concílio Vaticano II e a autoridade do Papa nos dias de hoje, eu vejo esse povo se dizendo mais católico do que a própria tradição católica, até que o Papa. Esse povo não é cristão. Está renegando a tradição da igreja, está renegando aquilo que nos diz a igreja, inclusive os primeiros escritores da igreja que deram também o seu sangue pela causa de Cristo. Os que nós citamos aqui, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, todos eles foram mortos, perseguidos no período da perseguição cristã. Alguns pelo imperador Diocleciano, que matou inúmeros cristãos. Ora, nós temos aqui um testemunho de amor e fidelidade à igreja, reconhecendo a autoridade do Papa como sendo a autoridade de Pedro, dada a eles como missão apostólica. Não é a figura, por exemplo, hoje do Papa Francisco, né, a figura do bispo Bergoglio, que era arcebispo de Buenos Aires. Mas é antes a missão apostólica da qual ele é investido em nome de Cristo, como líder da igreja, do corpo do Senhor. Quando a palavra de Deus no Evangelho de Mateus diz, tu és pedra, né, e esse texto foi dito num termo aramaico, que é uma espécie de um dialeto ali do hebraico, né? Kefas, Cefas, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Mateus não está falando da autoridade da pessoa do Pedro pescador que foi pinçado lá na praia para seguir a Cristo. Ele está falando da autoridade de um líder da igreja que foi investido de autoridade apostólica para testemunhar a fé em nome de Jesus Cristo sob o poder da graça do Senhor Jesus Cristo. Ele fala como igreja, como Cristo, líder, cabeça da igreja, e por isso as portas do inferno não podem vencê-lo. Não é porque ele é melhor do que ninguém, porque ele é frágil, tem seus limites também humanos, tem seu gênio, sua forma de ser, né? Inclusive torcedor do São Lourenço, né? Um time argentino. Né? Ninguém é perfeito. Aqui a gente tem perto da gente aqui na comunicação aqui o pessoal palmeirense aqui, né? Escondido aí, ninguém é perfeito, né? Porém, né? A infalibilidade, a autoridade, o poder não vem da pessoa dele, não é uma habilidade pessoal, mas antes é uma autoridade de Cristo que o reveste para guiar a igreja. E aqui está, porque Cristo jamais foi vencido e jamais será vencido, derrubado pelo inferno, pelo diabo. Por isso não podem vencê-lo, porque não é ele, é Cristo que o reveste na sua função apostólica. E aí, meus irmãos, não existe comunhão com a igreja sem comunhão também com o Papa, com a doutrina, com a fé que ele nos traz. Devemos estar sempre vinculados a ele como o sinal de unidade da nossa igreja. Não é a unidade somente na Eucaristia, que vamos celebrar aqui no altar, mas é a unidade com Cristo, Senhor, na pessoa também do seu apóstolo Pedro, hoje, através do seu sucessor, Papa Francisco. É preciso termos isso em mente, orarmos sempre por aquele que é responsável pela unidade da igreja. O bispo de Roma, desde sempre, nós vimos aqui, ele é o líder, a autoridade da igreja. Vejam, na questão dos gentios, né, tínhamos Tiago como bispo de Jerusalém. Quem vai definir a questão? É Pedro, em Roma. É ele quem vai definir a questão. Por que se Tiago era bispo de Jerusalém? Mas Pedro tinha autoridade como tal. É ele quem define. E assim também nos dias de hoje, é Pedro quem define as questões de fé da nossa igreja. Para a gente finalizar, eu já estou falando demais, e não era para ser, mas enfim. Eu não posso passar sem falar um pouquinho de Paulo, né?
Paulo também é o grande missionário da igreja, responsável pelas grandes missões daquela época. Sai por todo mundo conhecido da época para pregar o evangelho a tempo e a contratempo, como diz ele. Na carta a Timóteo, inclusive, ele diz, né, que ele correu, né, batalhou. Ele fala, inclusive, da nossa caminhada como uma caminhada de lutas, né, de uma corrida, né? E ele diz, né, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Paulo sofreu muito também, foi preso, foi torturado, foi morto, assassinado pela espada, né? Por isso carrega a espada nas suas mãos. E hoje tem uma igreja onde estão, né, lá os seus o memorial a ele, né, toda a sua missão, a Basílica de São Paulo fora dos muros, assim como a de Pedro também está em Roma, né? E a cadeira do Papa em Roma, ela está sobre os restos mortais, o túmulo de São Pedro, na Basílica de São Pedro, né, exatamente sobre o túmulo de Pedro, e a de Paulo também, né? E a gente tem ali o memorial do grande apóstolo da igreja. Ele não foi um dos 12, por isso não era um dos 12 apóstolos, não foi escolhido por Cristo para tal. No entanto, ele se autodenomina apóstolo porque ele vive de fato a missão apostólica, né? E assim o reconhecemos, mesmo sem tê-lo entre o grupo dos 12, né? Mas nós o reconhecemos como tal porque ele viveu a autêntica missão apostólica por conta da sua evangelização. Temos nesses dois apóstolos um exemplo. São para nós as colunas da igreja, nós assim os chamamos, isto é, são eles que sustentam a fé católica no Ocidente, né, a fé cristã no Ocidente, e são eles, melhor, que dão à igreja a inspiração da missão, da evangelização, da autoridade e da fidelidade à doutrina de Cristo. Queremos nesse dia pedir a Deus que nos abençoe, que pela intercessão de Pedro e Paulo sejamos fiéis à igreja. Jamais percamos o espírito missionário. Rezemos todos os dias pelo Papa, aquele que nos conduz à unidade da fé. E peçamos ainda, né, para que Deus renove a cada dia aqueles que têm a missão de continuar o trabalho de evangelizar nos tempos de hoje, de guiar a igreja, como os bispos, né, os padres, para que sejam fiéis ao Evangelho. A gente vê a igreja se perdendo, em muitos casos, em muitos lugares, se distraindo da sua missão para ocupar lugares de política, de ideologia, de partidos que não convêm a nós e que não, de maneira alguma, pelo contrário, até muitas vezes contrariam as palavras do Evangelho. Não é para ser assim, né? Eu fico profundamente irritado, porque não é esta a missão da igreja. Que Deus nos abençoe. Assim seja.